Salve galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a parte 2 dos jogos de terror baseado em fatos reais. E antes de tudo, eu tenho que te avisar que você precisa assistir isso de dia ou com as luzes acesas, senão você não vai conseguir dormir. Five Nights at Freddy's. Muitos não sabem, mas a popular franquia de terror que chegou a ganhar uma adaptação para o cinema foi baseada em uma série de eventos reais. Mas calma, não houve um ataque de bonecos eletrônicos ou algo do tipo, mas sim um assassinato em uma das redes da loja que inspirou o game. No jogo, o jogador assume o papel de um segurança noturno na pizzaria Fred Fazbear Pizza. O restaurante conta também com bonecos animatrônicos que cantam e dançam para o entretenimento do público. Estes animatrônicos andam livres pelo restaurante durante a noite. O jogador é instruído a manter a vigilância sobre eles, assim também evitando que os mesmos cheguem ao seu escritório, pois apresentam comportamento hostil durante a noite, podendo chegar ao ponto de tentar atacá-lo. O jogador permanece no escritório e tem a capacidade de usar um sistema de monitoramento baseado em uma tela para observar os robôs através de várias câmeras espalhadas pelo local. Embora só possa ver uma câmera por vez, existem diversos jogos da franquia e foram adaptando as formas de jogar com segurança, até usando a máscara do Fred para disfarçar e não ser atacado, como também tem versões do game que você nem é um segurança e sim uma criança. Cada jogo exige que o jogador sobreviva 5 noites, cada noite aumentando a sua dificuldade. Mas qual é a história por trás desse game de terror de bonecos? Em 1993, um ex-funcionário chamado Nathan Dunlap atirou em 5 funcionários de uma unidade da Chuck E. Cheese, depois de ter sido demitido. Na noite de 14 de dezembro de 1993, Dunlap entrou no restaurante às 9 horas da noite e pediu um sanduíche de presunto e queijo e jogou um fliperama. Ele então se escondeu no banheiro por volta das 9h50, de onde saiu depois do fechamento do local às 10h05, e atirou em 5 funcionários com uma pistola semiautomática calibre 25. Sua primeira vítima foi Sylvia, 19 anos, que estava limpando o bar. Ela foi atingida a queima-roupa na orelha direita. Benjamin Grant, 17 anos, foi baleado fatalmente perto do olho esquerdo, também enquanto estava limpando o local. Colin O'Connor, 17 anos, caiu de joelhos e implorou por sua vida, mas Dunlap atirou no topo da sua cabeça. Bob Stephens, 20 anos, o único sobrevivente, entrou no local depois de fazer uma pausa para fumar do lado de fora, pensando que o barulho que ouvia era de crianças estourando balões nas proximidades. Enquanto entrava no restaurante e colocava os utensílios na máquina de lavar louça, Dunlap entrou pela porta da cozinha, ergueu a arma e atingiu Stephens na mandíbula. Ele então caiu no chão e se fingiu de morto. Depois, Dunlap forçou Margie, 50 anos, a gerente da loja, a abrir o cofre. Depois que ela abriu, Dunlap atirou em seu ouvido. Enquanto tirava o dinheiro do cofre, disparou um segundo tiro fatal no outro ouvido, depois que percebeu que ela ainda estava viva. Ele fugiu com $1.500 em dinheiro e fichas de jogo, que ele roubou do restaurante. Acabou preso no apartamento de sua mãe 12 horas depois, onde os policiais encontraram uma arma semiautomática, 6 cartuchos de munição e um par de luvas. O assassino chegou a ser condenado à morte, mas por conta das mudanças na legislação local, acabou tendo a condenação anulada e hoje cumpre prisão perpétua. E onde os bonecos animados entram nessa história? Bom, a unidade onde ocorreu o crime, que também ficou conhecido como Chacina de Aurora, era conhecida por contar com shows musicais de bonecos. Entretanto, eles não eram automatizados e sim pessoas fantasiadas. Existe uma foto que mostra uma das apresentações que inspirou os personagens do game. O próximo game que tem uma história macabra por trás é o Fatal Frame. O primeiro game da série contava a obscura história de uma mansão abandonada habitada por almas de pessoas brutalmente assassinadas que atacavam qualquer um tolo ou desavisado o bastante para entrar ou passar próximo ao local. Todos os capítulos da franquia seguem a premissa do uso da máquina fotográfica para capturar espíritos que não podem ser vistos a olho nu.
A franquia Fatal Frame é indiscutivelmente uma das melhores representantes do gênero survival horror. Muitas pessoas jogaram seus games e certamente se amedrontaram com o clima macabro, opressor e fantasmagórico da saga. Mas será que vocês sabem a inspiração real para essa história acontecer? O principal foco desse game é a mansão Rimuro, e é aí que eu vou te contar a história por trás. Eu vou precisar fazer um resumo, pois essa história é muito longa. No Japão existe uma famosa lenda daquele que é considerado o mais terrível massacre da história do país, onde 7 pessoas foram brutalmente assassinadas em um evento terrível. Muitos anos depois, coisas inexplicáveis que desafiam a realidade continuaram acontecendo no local onde o grupo morreu, um lugar que tornaria-se conhecido por todo o país, a famosa mansão Rimuro. Os misteriosos membros da família Rimuro realizavam práticas consideradas obscuras do shintoísmo, rituais esses que são mantidos em segredo absoluto para todos os demais. O chamado ritual de estrangulamento era o evento mais importante para toda a família. Reza a lenda que a cada 50 anos, ou uma quantidade próxima de meio século, os portões do inferno ameaçariam se abrir, e só havia uma maneira de impedir que isso acontecesse. O chefe da família devia escolher um bebê, menina, de sua própria família para ser isolada do mundo antes de passar por um rito tenebroso imediatamente após ser escolhida. A criança era trancada sozinha dentro de um quarto da mansão. Ela deveria ser criada em total enclausuramento e jamais ter contato com nenhuma pessoa ou qualquer coisa pela qual pudesse gerar afeto ou outro sentimento, para que seu corpo e espírito permanecessem puros. Qualquer contato com o mundo exterior mancharia sua alma e o ritual não teria efeito. Quando era chegada a época marcada, a garota que recebia o nome de A Dama do Santuário das Cordas era removida do seu quarto e levada até uma espécie de altar, onde seus pulsos, tornozelos e pescoço eram amarrados por fortes cordas. As cordas então eram amarradas a 2 cavalos e puxadas a toda força, cada animal puxando-as em uma direção diferente, puxadas até que os membros da garota fossem arrancados violentamente do próprio corpo e ela perdesse a vida após um indescritível sofrimento. Após o brutal sacrifício, as cordas usadas para desmembrar a dama eram banhadas em seu próprio sangue até encharcarem e então presas diante do portão do inferno, selando-o assim por mais meio século e protegendo a família e todas as pessoas do mal supremo. Porém, há cerca de 60 ou 70 anos mais ou menos, o último ritual do estrangulamento falhou. Próximo ao dia da realização do ritual, a garota escolhida para ser sacrificada viu um jovem rapaz pela janela de seu quarto e se apaixonou por ele. Com isso, sua alma foi manchada pela influência do mundo externo e o ritual foi arruinado. Disse que a jovem tentou libertar a garota de seu terrível destino, mas jamais conseguiu, pois quando o chefe de família descobriu sobre o amor da jovem, enlouqueceu totalmente. Vendo que o ritual realizado por sua família, tantas e tantas gerações, falharia, ele perdeu todo o controle, empunhou sua katana e assassinou todas as pessoas que estavam com ele. O chefe de família tirou a própria vida usando sua espada. Por décadas, a população mantinha silêncio absoluto sobre o que havia acontecido na mansão e os acontecimentos posteriores. Após os terríveis assassinatos, muitas pessoas diziam que as coisas estranhas passaram a acontecer na casa. Marcas de mãos ensanguentadas eram vistas em várias partes, assim como feixes de sangue espirrado, como se tivessem escorrido da lâmina de uma espada. Várias pessoas diziam que por toda a mansão era possível ver aparições de espíritos vestidos com kimonos. Os fantasmas podiam ser vistos de noite e até mesmo em plena luz do dia. E havia mais um detalhe: se uma pessoa fotografasse uma certa janela específica da mansão, seria possível ver claramente a imagem fantasmagórica de uma garota. A lenda diz que os espíritos da família assassinada ainda tentam completar o antigo ritual fracassado, matando quem se aproxima da mansão. Os corpos dessas vítimas eram encontrados com marcas de corda em seus pulsos, tornozelos e pescoço. Graças a essas histórias, as pessoas que viviam próximos ao casarão abandonaram seus lares, com medo de que o mal libertado e os espíritos amaldiçoados as atacassem. Com isso, a lenda do terror que se abateu sobre a mansão Rimuro se espalhou por todo o Japão.
até que muitos anos depois foi usada como base para a criação do game Fatal Frame. Bom, esse é o fim do vídeo e eu espero que eu tenha agradado ou esteja melhor que o primeiro vídeo. E tem diversos outros jogos com histórias de terror, mas se eu for contar todos eles para vocês em um vídeo fica muito longo. E eu estou tentando resumir e trazer detalhadamente cada história por trás desses games. Então se você curtiu, deixa o likezão. Se você não é inscrito, convido a se inscrever no meu canal. E até semana que vem com mais um vídeo. Fui!